Então, vou chamar aqui o doutor João Ricaldi, doutor Marcel Brito e o Sandro, doutor Sandro também, para discutir aqui alguns casos de cobertura cutânea. Obrigado, tá, doutor João? Acho que sim. Emil, você consegue colocar aí, Emil? Não acabou não, Emil. Mas... Bom, acho que é a primeira vez oficialmente que eu volto aqui ao INTO, depois da minha aposentadoria. Tem 4 anos já que eu me aposentei do INTO. Foram 30 anos de trabalho aqui nesse hospital, junto com a HTO. Um hospital que me deu muita experiência em cirurgia da mão, microcirurgia. E, enfim, eu vou poder trazer aqui para vocês um pouco dessa experiência que eu tive, dessa evolução minha como cirurgião e nos resultados que eu acabei obtendo. Né? Vou fazer uma mesa bem tranquila, bem rápida, não tem nada de pegadinha, a gente vai simplesmente mostrar alguns casos e como foi tratado, não significa que é a única maneira de tratar. É exatamente por isso que a gente está aqui para discutir, podendo para a gente ter outras opções de tratamento também. Né? Enfim, vamos passar o primeiro caso, Emil? Passa você aí. Onde é que eu passo? Esse? Setinha para a direita? É esse caso, então. Esse aqui é uma criança de 5 anos, sofreu uma amputação na ponta do dedo, no polegar. Aquele clássico esmagamento em porta, né? Todo mundo já conhece. A gente não vai discutir reimplante aqui, tá? Nós vamos discutir cobertura cutânea. Então, queria começar a discussão. Marcel, o que você acha que seria melhor? Ele teve uma perda importante ali da matriz do leito ungueal, né? Ter essa amputação que, a meu ver, ela é impossível de ser reimplantada por técnica microcirúrgica. Tem exposição óssea, inclusive um fragmentinho do osso foi amputado também. Então, a gente tem que fazer uma proposta de tratamento que possa dar a melhor qualidade de resultado. Tem alguma ideia, Marcel? Tem as reconstruções com encurtamento que são simples, né? Agora, uma criança de 5 anos de idade, eu apostaria aí em tentar aproveitar essa ponta, já que ela está aí tão bonitinha. Eu daria uma desengordurada na porção distal e investiria aí num enxerto. Tentaria isso. Alguma coisa assim? Um enxerto de... Totalmente, cara. Um enxerto de Tem pele? coisa... Não, enxerto disso. Ah, reposição, uma reposição. Reposição. Porque tem órgãos aí que são insubstituíveis. Dentre eles, a matriz ungueal, a dobra de Ponick, as 2 dobras laterais da unha. Isso é impossível, você não consegue construir de jeito nenhum isso. Então, se você fizer qualquer tipo de reconstrução, você não vai conseguir fazer isso. E criança abaixo de 8 anos de idade tem uma capacidade de pega muito grande. Então, o enxerto composto funciona. Então, acho que nesse caso é lavar bem, debridar bem e tal, e fazer uma reposição, na verdade, um enxerto composto. Tecido leito ungueal, matriz ungueal e pele. E isso aí vai dar o melhor dedo que pode dar para essa criança. Até com lesão parcial da unha, a gente pode pegar o fragmento que vem, às vezes, de um arrancamento da unha que vem com o fragmento de leito ungueal, a gente pode descolar e aplicar. Bom, eu faria isso. Bom, você vê que na parte amputada tem um segmento de leito ungueal ali, remanescente, né? Que talvez a gente pudesse aproveitá-lo melhor. A minha ideia foi o seguinte, para evitar esse encurtamento, porque eu já tive experiência com reposição de segmento amputado. Confesso que é muito variável. Tem alguns casos que evoluem razoável, tem outros casos que não evoluem bem. Então, eu adotei uma técnica que mistura um pouco das duas coisas. Eu aproveitei parte do leito e avancei um retalho ali para poder manter o comprimento e joguei o leito em cima para fazer um enxerto de leito.
Onde é que tem a setinha aí? Não, setinha não. A luzinha. Então, esse aqui é um retalho muito clássico, né? Um retalho de Moberg. Eu acho que foi o primeiro retalho descrito axial. É um retalho que permite avançar. Você vê que... Eu queria a luzinha. A luzinha. Onde é que é a luzinha? Ah, aí, tô vendo. Aqui. Então, aqui está o remanescente do leito. Eu avancei esse retalho e pus o restante do leito que estava na parte amputada. E com isso eu consegui refazer o comprimento desse leito ungueal, de maneira que a placa ungueal pudesse crescer melhor. E o resultado realmente foi... Se tivesse feito a reposição, ia ter um problema. Ia ficar uns 2 meses aquela polpa necruzada. Isso para crianças de 5 anos é complicado. Aí você poupou esse tempo. Exatamente. Tirou aquele... Então, esse aqui foi o resultado que a gente teve. Né? Você vê que houve o crescimento da placa, houve a prega foi refeita, inclusive, a prega interfalângica, e aqui o resultado. Bom, vamos para outro caso. Esse é um caso também que chamou muita atenção minha, um paciente sexo feminino, adulto jovem, que teve uma lesão iatrogênica. Não sei por que motivo o cirurgião resolveu espetar para drenar um abscesso de uma tenossinovite e acabou fazendo essa necrose extensa aqui, em toda a extensão, inclusive com retração da pele e tal. E aí eu fiquei na dúvida. Em princípio eu achei que eu tivesse que amputar esse dedo, mas aí eu pensei melhor e falei, vamos ver se a gente consegue pelo menos ganhar mobilidade, arco de movimento e com isso tentar recuperar. E tinha outra coisa que me chamou a atenção, é que a pontinha, apesar de toda essa lesão, a pontinha do dedo tinha sensibilidade da polpa digital. Então, se a gente pudesse reconstruir, não seria... Os outros estavam ótimos. Ótimos. Só esse dedo estava com esse problema. E aí, o que a gente faz, Sandro? A gente tenta retirar essa necrose, tenta fazer o que aí para cobrir isso aí? Esse caso, assim, tendo função flexora razoável, tendo a sensibilidade, não tendo acometimento ósseo, podemos pensar na reconstrução. Se tiver acometimento ósseo, se tiver falta de função flexora, se tiver déficit sensitivo, cai para amputação. Sim. Não, ele tinha tendão flexor, tinha... Tem sensibilidade, tem alguma função flexora, não tem osteomielite crônica, né? Quer dizer, não vai abrir uma fístula no teu retalho, pode-se pensar em debridar essa área necrosada, porque... fazer um retalho, talvez. O retalho. E aí, eu acho que a interóssea dorsal não cabe, que eu acho que está grande, mas tem que avaliar. Depois do debridamento, vamos avaliar 2 opções, pelo menos, assim, de cara, né? Um interóssea dorsal ou um radial, ou um chinês. Porque é muito grande, né? O defeito é muito grande, né? E vai precisar de um retalho. Eu tinha lido um trabalho nessa época, um trabalho dos CUFs, né, da França. Ele tinha proposto um retalho da eminência tenar. E eu vi depois eu nunca mais achei esse artigo, né? Mas é um retalho interessante. É um retalho difícil de fazer, mas é um retalho que dá um resultado bem interessante. Eu tive com ele na França 1 ano, né? Eu vi ele fazendo. Você viu? Então, ele é exatamente marcado naquela prega tenar, né? Você vai procurar uma perfurante aqui da artéria digital, e aí você joga essa pele e cobre toda essa região aqui, que é a região que a gente ressecou, aquela área de necrose. Estou aqui mostrando o retalho já dissecado, de pedículo distal. Você pode usar ou o próprio dedo como vetor dessa vascularização, ou o dedo vizinho. Se houver comprometimento da vascularização, você usa o dedo vizinho como vetor da vascularização e roda ele em direção ao polegar. Não, um só. Sim. A gente leva ou o pedículo do lado radial do dedo vizinho ou o próprio pedículo do dedo comprometido, se tiver vascularização. É mais seguro do dedo médio. Mas é mais fácil fazer o dedo médio, porque você tem mais segurança. João, ela tinha sensibilidade, a inervação dela estava íntegra, então por isso que ela tinha aquela sensibilidade da polpa, do indicador.
Isso foi um dos fatores que me fez optar pela reconstrução e não pela amputação. Ótimo. João, o que você acha do retalho intermetacarpal dorsal? Pois é, eu acho que em termos de posicionamento, ele é muito bom para você cobrir a parte dorsal do dedo, mas a parte volar você tem que secar ele bastante em direção distal para poder permitir que essa pele chegue de maneira com mais tranquilidade para cobrir a parte volar do dedo. Sim. Então eu fiquei meio ansioso de fazer isso e não dar certo. E outra coisa, eu sei que é um pouquinho além do que o retalho oferece, mas um crossfinger poderia ter ajudado, um grande crossfinger. O crossfinger é um retalho que hoje em dia já está meio em desuso, né? Porque são tantos retalhos alternativos que a gente tem hoje na mão que é um retalho que causa uma mutilação relativamente considerável. Oi? Porque praticamente 2 falanges estavam descobertas, né? Então você teria que usar um retalho enorme. Né? Sim, eu sei. Mas fica. É para não esquecer, porque ele funciona. Sim, é um retalho seguro. Fecha primeiramente. E com o tempo ela fica um pouquinho, né? O polegar fica um pouquinho retraído e tal, mas ele ganha depois mobilidade sem problema nenhum. Seu caso 3, o masculino, amputação da falange distal em zona 2 de Tamai, né? Que é onde você amputa na metade da placa ungueal. Aí já se trata de um dedo longo, da mais polegar, e é um adulto. Não foi feito o reimplante, né? Eu vou dizendo. Eu queria saber como é que a gente faz essa reconstrução dessa polpa. Sandro, você tem alguma técnica assim que você usa normalmente? É uma digital, né? O retalho é uma digital. Uma digital, exatamente. Desborda aí. Aí tem uma fotinha assim da polpa, pra te ver o tamanho da polpa dele. Parece que. Não, a polpa dele foi bem comprometida. Mas ele tem pele. Ele tem pelezinha aqui. Eu sempre calculo pela distância da interfalangiana distal até a ponta da amputação. Se tiver comprimento suficiente, a gente usa então o retalho A ponta do digital dedo é tão direto. boa que até se deixar, dá tudo certo. Dificilmente dá grande erro, né? O que Então, a gente o fez de digital certamente vai diferente, o que resolver. a gente fez diferente foi o seguinte: a gente chama isso de uma técnica de reposição. Nós pegamos toda a parte amputada e destrinchamos ela toda. Então tiramos o fragmento ósseo, tiramos a pele, tiramos o leito ungueal e recolocamos isso tudo na parte proximal e cobrimos com retalho. O Jefferson Braga divulgou bastante isso aí também. Isso. Então aqui o retalho já dissecado, né, baseado então, em uma das colaterais. Aqui a marcação. Aqui ele avançou. A pele que a gente usou para enxertar a doadora foi da parte amputada. O leito ungueal foi também enxertado aqui no dorso. E o fragmentinho ósseo também a gente fixou com fio de quiche. Essa técnica é muito interessante porque isso vou falar que o Jefferson fala, né? Se a gente for mulher e tiver a perda de uma área extensa de leito ungueal, de matriz ungueal, nada vai reconstruir aquilo, não tem como. Não. Só o pé, né? E fica ruim, também fica só muito transplante. diferente. E aí, ao fazer isso, você dá a chance de ter uma unha distrófica. Quer dizer, ou não vai ter nenhuma unha, né? O paciente vai ficar com uma unha muito ruim. Quer dizer, não esse caso, mas imagina um caso mais grave que esse, que haja envolvimento maior do leito ungueal e da matriz ungueal. Fazer a reposição mais retalho é a chance que você dá ao paciente de ter uma unha mesmo que distrófica. Sim. Porque pode fazer algum tipo de prótese. Não, nesse caso, inclusive, a matriz estava totalmente íntegra. Então, a unha tinha tudo para crescer normalmente. É só para falar sobre a técnica de reposição mais retalho como opção para aquele caso que não dá para fazer o reimplante. E você tem que oferecer quer oferecer para uma mulher, principalmente, né? Voltar a ter alguma unha para poder botar alguma prótese por cima ali. Exato. Não, o resultado, olha só o resultado como foi. O resultado ficou ótimo e aí a gente... Cresceu a placa ungueal, a gente conseguiu refazer o comprimento do dedo. Aqui é o enxerto de pele da área que foi amputada. Aqui é o retalho. Né? Você vê que as pregas também... E é um retalho, assim, é uma pele muito semelhante à pele do dedo. Praticamente não percebe que você reconstruiu com... sensibilidade, né? Você reconstrói a sensibilidade. Exatamente. Porque se você faz um homodigital reverso, por exemplo, você cobre também... Exatamente, esse que é o problema. A sensibilidade é questionável e eu já tive paciente com queixa na palma. Dor na palma. O retalho ficou excelente, a cobertura ficou muito boa. Mas volta ao anterior.
Você acha que lá na falange distal lá, era uma possibilidade também para fazer uma coisa menos complexa, um VY lateral, bilateral e sobrar, pegar se ele não fecha tudo, você pega a pele do coto e coloca? Em relação ao VY, eu tenho um padrão de indicação do VY. Ele precisa ter uma pele volar remanescente suficiente para poder Não, fazer... eu tô falando de VYs laterais. Não é... Lateral, 2, Cuttle. O problema do coto é que você faz uma cicatriz bem central, né? Você junta os dois retalhos laterais, você... e fica aquela cicatriz... Na polpa digital que você tá falando? Você fala qual é a outra opção, então, além desse? Não, eu tô falando isso porque ali a gente vê que tem bastante pele lateral, né? Tem. Então, não sei, Não, de mas repente fica, fazer um essa avanço. crítica em relação à cicatriz no meio da polpa digital. Então é isso. Que, O Will, nosso sócio da Murilo, ele gosta muito dessa técnica. Ele fez vários casos, fez duas ou digitais. Faz o canto, mas como digital. Tá secando os pedículos assim. o problema é que você leva dois vasos importantes e você pode causar um problema na vascularização distal do dedo, né? João, vem cá, sequela de posição em flexão, que você não consegue extensão completa. Não, isso é um problema que a gente acabou resolvendo depois de discutir várias vezes. Antigamente a gente deixava o dedo semifletido. Acabamos com isso. Hoje em dia você tem que liberar... Porque, na verdade, você pega esse segmento que foi dissecado aqui e você migra ele para a região volar do dedo. Com isso você ganha comprimento. Então não tem por que você deixar o dedo em repouso pós-operatório em semiflexão. Você tem que esticar o dedo. Esticar o dedo uma semana depois, no máximo. Com isso você evita completamente o problema do flexo do dedo. Na palma. E aí você ganha comprimento. Quando você joga na linha média, você ganha comprimento. Tinha um fragmentinho que eu tirei da parte. Se não tivesse pensando em deixar o dedo esticado, você colocaria também? Não. Seria só por causa foi só na falange distal que a gente colocou esse fiozinho. Não, mas se não tivesse o fragmento ósseo, Não, para eu não manter teria... essa questão da... Não, do dedo na sem hora de flexão. field Kirchner. Uma semana depois, mobilizar a extensão completa. Bom, vamos ao outro. Quando a lesão, então, envolve toda a polpa digital, aí vem a outra, com exposição óssea, obviamente, porque quando não tem a exposição óssea, existem várias alternativas, né? Você pode deixar até cicatrization por segura intenção, você pode colocar um cheiro de pele, mas quando tem uma exposição óssea, certamente você vai criar uma sequela se você não fizer uma coisa melhor. Então, o que seria aí, então, Marcel? Certamente aqui você não tem pele para cobrir, a não ser que fizesse uns retalhos laterais, mas eu acho que você ia criar uma deformidade na polpa digital. Eu acho que eu investiria num... O osso está exposto aí. Tá. Inclusive tem um pretinho aqui e tal, a ponta dele que foi amputada. Todo o segmento dorsal está íntegro, tá? Todo o complexo ungueal dele está íntegro. Eu não tenho a imagem, mas enfim, Sandro, tem alguma ideia? Nesse caso, eu acho que tem as duas opções. Ou fluxo reverso ou o crossfinger. Eu faria um crossfinger mais seguro. Não me enrolava. Você não gosta do reverso? Por quê? Eu acho que eu tenho um pouco medo do tamanho disso aí. E assim, teve algum dano da interfalangiana distal ali desse o limite do reverso, eu vou te dizer, é o terço médio distal da falange média. Você não pode passar daqui na dissecção. Se a lesão compromete além desse ponto, você não pode fazer reverso. Mas se você tem essa zona intacta aqui no terço médio distal da falange média, daria para você fazer o reverso, porque é uma opção. O pedículo seria muito curto, na verdade. Você vem até aqui já começa a pele. Então você está muito próximo. É uma opção. Mas eu olhando assim, eu decidi na hora por esse caso, eu chegava e fazia um crossfinger. Eu acho que eu resolvo também com segurança. A questão do crossfinger primeiro que você vai usar um dedo são, né? E segundo que é uma pele que não é a pele volar. Né? Se você usar um reverso, você tem uma pele de melhor qualidade. A gente acabou optando pelo volar mesmo.
Aqui é o retalho reverso, né? Aqui tem um esquema de como ele é dissecado, aqui a marcação, aqui são as conexões interfalângicas, né? E o limite que você tem que chegar na falange média e terço médio distal, você não pode passar daqui, para a vascularização se fazer pelas conexões e chegar até a área do retalho aqui na base do dedo, aqui mostrando o aspecto clínico. A gente acha, pode parecer uma coisa muito complicada, mas não é. É um retalho relativamente simples de fazer. Pois é, qual é o segredo? Levar todo o tecido que está em volta do vaso. Então você leva todo aquele pedículo gorduroso que está em volta, leva tudo em bloco. Nunca mais você vai ter problema de congestão venosa. Eu tive isso no início, mas acabei resolvendo dessa maneira. É assim, na base da falange proximal, ali, começa ali perto ali da comissura, né? E ultimamente eu tenho até fechado primário. Dependendo da largura do retalho, eu fecho a primária da dor. Se não, eu coloco um enxerto de pele. E dor, João, dor ali por um neuroma, pelo... Você, quando fizer a secção do nervo, você tem que tracionar bem, fazer uma ligadura ou uma eletrocauterização para ele ficar embutido na região palmar e não na região digital, né? Mas realmente você consegue bons resultados em relação à curvatura do dedo, enfim, a pele de melhor qualidade. Esse é um outro caso, o paciente sofreu uma lesão ali no complexo ungueal e necrosou a pele de toda aquela região dorsal ali. Aquilo ali tudo vai ter que sair. Tem algum retalho para essa região? O que faria? Tiraria primeiro, esperaria para ver? Como é que é? Tem que desbridar isso aí para a gente ver. Confirmar realmente que não ficou nada, né? Que vai chegar no osso. Então, você... a ideia do enxerto, a princípio, parece uma coisa que não é muito... Mas se você tirasse isso aí e ficasse o osso exposto? Pois é, se ficar o osso exposto, vamos dizer assim, sem periósteo, feio ali, a agressão foi grande, eu acho que o kite flap, de repente, encaixa. Se tiver periósteo, eu tentaria até enxertar, sabia? Porque as lesões de melanoma, por exemplo, hoje em ponta de dedo, o pessoal tem feito isso. Resseca o tumor e enxerta. Então, eu acho que... Mesmo que seja um enxerto precário, enfim, um resultado total. instável. Não, porque enxertar em cima de um osso é complicado. Eu sei. A cobertura com retalho é o mais indicado. E você optaria pelo kite flap? Ainda tem Eu tenho uma certa dificuldade no kite flap, porque... O fluxo reverso ali da parte interna do polegar, do dorso. Eu esqueci o nome do retalho. No dorso do polegar. Isso. Então, é isso que nós vamos discutir. Porque o kite flap, para mim, ele tem dificuldade de chegar a nível da falange distal, entendeu? Ele não chega na ponta, nunca. Dificilmente. Então, é mais quando é amputação a nível de metacarfalângica, você tem uma zona de coto aqui, que você pode usar o kite com mais facilidade. Quando é a região distal da falange distal, já fica mais complicado. Então, a gente fez isso que você falou aí, um retalho dorsonar, um retalho se baseia na vascularização dorsal do polegar, permite que você faça esse retalho, né, que é uma peça anatômica, mostrando então o retalho dorsinal de polegar do Brunelli. Você, na verdade, não disseca o vaso, você leva ele em bloco, isso que eu estou te falando, você leva tudo em bloco. Faz um pedículo bem grosso aqui, seguro. Aqui a parte amputada que vai ser ressecada. Aqui mostrando o pedículo de base distal. Suturando aqui, cobrindo aqui então a região do complexo ungueal. E o resultado da área doadora foi fechada com um retalho de Limberg. Não precisou fazer enxerto de pele. Esse outro paciente, por algum motivo, ele teve uma perda da polpa digital do indicador e ele foi tratado com curativo. Eu acredito que sim, porque ele chegou comigo assim, nessa situação. Você vê que existe uma unha de gavião,
existe uma atrofia da polpa digital, uma desestesia, ele sentiu um desconforto enorme, fazer pinça. E aí ele chegou a nós para saber se existia alguma alternativa de tratamento para minimizar esse problema na polpa digital no indicador. E aí, Sandro? A causa da dor dele é o nervo digital, provavelmente é o nervo digital preso aí. Né? Então essa, comentou-se aqui, provavelmente foi uma cicatrização conduzida, né? Deve ter sido uma técnica. Ela tem essa situação, quer dizer, você consegue cicatrizar, mas a qualidade da cicatrização às vezes pode ser aquém do que você precisaria, né? Exatamente. Então foi o que ocorreu. A cicatrização muito aderida. É fundamental, né? Porque é o dedo que faz a pinça. Então vai precisar de uma reconstrução desse paciente, basicamente remover a cicatriz e o retalho também. Exatamente. Isso. Qual o retalho, Marcelo, você acha? Acho que o retalho ele vem da ponta do seu dedo ali, de onde está. É possível. Né? Eu pensei nisso a princípio. É agressivo, mas seria uma área doadora bastante polpa digital e um comprimento. Na verdade, o retalho de Littler é um retalho foi descrito para reconstrução de polpa digital de polegar, né? Mas por que não usar numa área tão importante como a polpa digital do indicador? Né? Então você usa uma área que não é uma área tão fundamental da mão, que pode ser o bordo ulnar do dedo médio ou o bordo radial do dedo anular, como área doadora de pele da polpa digital, secando ele e reconstruindo, então, retirando essa pele toda distrófica que cobre ali a polpa digital do indicador. Então, aqui mostrando, então, aqui, a marcação, a dissecção no retalho, artéria colateral, jogando a pele, então, depois de ressecada toda essa pele distrófica. E aqui tem um detalhe interessante nessa cirurgia, que foi nós desligamos o nervo colateral do dedo médio e religamos ele no colateral radial do indicador. Uma tentativa de evitar aquela sensibilidade cruzada, né? Quando você toca no indicador, sente o dedo médio. Tá? Não ficou um resultado tão excelente do ponto de vista de sensibilidade, mas o paciente sentiu uma melhora bem importante. Esse é um outro caso, aqui de uma lesão mais grave. Aqui vai mostrar uma queimadura elétrica. Essa queimadura, apesar de ela ter um aspecto benigno, mas ela lesou o nervo mediano, né, o nervo ulnar, as artérias, enfim. E ela precisava ser reparada porque você teria que fazer reconstrução nervosa com enxerto de nervo, e aqui, sem uma cobertura adequada, seria impossível. Então, que retalho fazer? Tem alguma ideia aí, Marcelo? Eu vou pensar em algum retalho livre. Sim, eu sei. Eu sei. Eu acho que é uma das poucas situações de punho que tem um retalho que se encaixa bem. Não sei se o interósseo vai chegar aí. Interósseo. Porque a vascularização dele é totalmente dorsal, não tem nada a ver com a queimadura volar. Sim. É uma área íntegra. E esse retalho aqui. Retalho descrito por Zancoli, 86, baseado nessa artériazinha aqui, que está aqui nesse desenho, aqui mostrando o retalho dissecado. Eu não digo que esse retalho é um retalho muito simples de fazer, não, mas já tomei algumas surras com ele, mas ele é um retalho, enfim, bastante interessante em situações como essa. Permitiu que a gente descobrisse, então, a área doadora, a área receptora, e depois fazer o enxerto de nervo que ele necessitava. Daí, nessa fase, ainda não tinha uma recuperação plena, né? Você vê que ainda tinha atrofia da eminência tenar, ainda não tinha mobilidade do polegar, mas, enfim, o paciente já tinha movimentos de flexão e extensão do dedo. Estamos terminando?
Primeiro caso foi uma pontinha de dedo. de Isso aqui, porta. isso aqui realmente o que a gente vê. Isso aqui é saracuruna, né? Uma lesão por trituração. Bom, é lógico que isso aqui não tem nada para fazer, né? Teria que fazer aí uma limpeza, retirar tudo que fosse tecido não reaproveitável, né? Controle de danos e ver o que vai acontecer. O que aconteceu foi isso aqui. Então, eu não quis encurtar mais do que já estava comprometido, né? Ficou uma parte do esqueleto metacárpico. Então, aqui, principalmente polegar, indicador e dedo médio, e uma grande, extensa área não cicatrizada com exposição óssea. Então, eu teria que fazer um retalho aqui, uma coisa simples, que não fosse muito complicado. Chinês. Chinês, ótimo. Então, fizemos um chinês. A lesão pode ser pequena, mas, enfim, você vê que a área de retirada do retalho é extensa, né? Permitiu que a gente fizesse a cobertura de todo o dorso da mão, parte da palma. E aí eu tive a ideia de fazer uma espécie de pinça, né? O indicador, né? E aí eu separei o retalho depois no segundo tempo e consegui com ele, então, que ele pelo menos tivesse um movimento de pinça. Eu queria ter feito aqui um transplante de neurovascular aqui com a sensibilidade do indicador, mas o paciente não quis mais fazer nada. Já estava muito bem ali, estava ótimo, bem obrigado. Isso aqui é um caso de um paciente jovem, um acidente de moto, teve uma laceração enorme aqui na região dorsal, extensa, perda dos tendões extensores do polegar, indicador e médio, né? Ou seja, precisava de uma cobertura cutânea e uma reconstrução tendinosa. A pergunta é a seguinte: faz o enxerto de nervo, enxerto de tendão e a cobertura ao mesmo tempo? Então, pode botar, já que muito contaminado, faz só o retalho, resolve. Ou você depois. prepara o leito Leito, e depois faz tudo na Senão vez? você queima, etapa e Exatamente. pode perder definitivo. Teu enxerto de tendão não é muito. Você não tem enxerto de tendão também Exatamente. à vontade. Então a gente tratou inicialmente com VAC, né? Isso melhorou bastante a lesão. Depois que estiver tudo preparado, tudo limpo, sem sinal nenhum de infecção, fizemos o enxerto dos tendões. Aqui já está preparado, então, o pedículo. Transplantamos, então, o retalho da coxa. Fizemos essa cobertura. Enxertamos o que precisava ser enxertado aqui nessa região do polegar, do bordo radial do metacarfalângico do indicador. E aqui mostrando já o resultado com um transplante livre de retalho, já com um movimento de extensão da metacarfalângica. E o último caso, você trabalha, esse menino veio de Volta Redonda, chegou a nós numa situação já não era tão aguda, ele estava evoluindo com uma necrose importante, aqui se foi um desluvamento, né? E começou a necrosar toda essa pele aqui. Então, inicialmente, faria o quê? Debridar, Solta esses pontos, tirar tudo. debrir daquela parte necrosada. É impressionante que parece uma coisa pequena, né? Mas olha só o que ficou. Tinha necrose muscular, enfim, necrose na região volar, região dorsal, uma lesão extensa. Que tipo de retalho você faria aí, Marcel? Visto o tamanho dessa lesão. Tem que ser coisa grande. Então, o grande dorsal a gente pensa pelo tamanho e facilidade de cobrir extensas áreas. Eu não sei se o anterolateral da coxa cobriria tudo. Me parece que não. A princípio seria isso. Faria um retalho livre, de qualquer Retalho maneira. livre, Uma coisa diferente. Retalho livre, Sandro? É muito grande. É. Até não sei se viajando um pouquinho, chinês contralateral, viagem. Essa parte volar é superficial.
Poderia ter, era opção, mas a gente acabou embarcando num retalho extenso mesmo, cobre tudo e... Pois é, não, a gente acabou botando o VAC mesmo. Lógico que melhorou muito a qualidade do tecido, né, que estava exposto, mas continuava sendo uma área muito grande. Ele tinha perdido, inclusive, parte da falando digital do dedo médio. E fizemos um grande dorsal. O grande dorsal é um retalho interessante, porque ele parece um retalho monstro aqui no início, né? Fica aquele volume e tal, mas com o tempo é impressionante como ele vai atrofiando, vai diminuindo, né? E no final fica uma cicatriz, mas ele fica com... né? O aspecto da reconstrução fica bem bom. E é isso. Obrigado aí vocês.